Bom, vamos falar do tema do seu último livro. Você faz uma comparação, no livro que eu faço menção é o Passaporte 2030. Você faz uma comparação entre a Agenda 2030 da ONU e as medidas para conter a Covid no mundo inteiro. E você diz que essas duas medidas não são obra nem da ONU, nem da OMS, que estão caindo aos pedaços, segundo sua expressão. Se não são delas, de quem é, então? De quem são essas medidas? Ô Bruno, isso realmente é a questão mais assustadora para mim. Eu não esperava, acho que nenhum de nós esperava, que se trata de uma falência institucional. Eu acho, a minha visão, a minha perplexidade é de que a gente está diante de um desmanche institucional. Né? No momento em que a gente mais precisava, né, ter as balizas das instituições que são, né, digamos, um depósito de cultura, de regra, de leis, né, de direito, simplesmente elas faliram de uma maneira estranha. Né? Vários marcos, várias condutas, vários protocolos foram subitamente alterados. E o que é mais chocante para mim é com o nível de aceitação pela comunidade, pelas sociedades, muito grande. Se você me permite, o Supremo, inclusive, tem parametrizado suas próprias ações com base nas medidas da Agenda 2030. Exatamente. Que é justamente a falta de parâmetro. Né? Quer dizer, na minha avaliação é isso, eles estão parametrizando algo sem parâmetro. E é claro que a atuação atual do STF, ela não tem parâmetro. Né? Quer dizer, não sou eu que estou dizendo. Né? Os juristas mais qualificados classificam, no mínimo, como uma conduta exótica. Né? O Supremo criando inquéritos, fazendo tudo aquilo que está sendo apontado aí de uma maneira um pouco desviante, né? da sua finalidade. E eu tenho apontado, e no Passaporte 2030 eu falo muito disso, eu cito o STF, né? Não para falar especificamente da guerra política brasileira, mas o STF é uma instituição que frequentemente evoca esta ideia vadia, se me perdoe, né, o termo, de uma, como é que eu vou chamar, né, de uma doutrina, como se a Agenda 2030 fosse uma doutrina ou pelo menos um programa de ação que não é. O que é a Agenda 2030? E a gente entra no assunto central do livro. Né? A Agenda 2030 não é nada. A Agenda 2030 é uma desculpa para você atravessar as instituições, é uma desculpa para você atropelar o poder formal. Os exemplos são muito simples. Né? Quer dizer, quando você começou a trazer a ideia de que alguém circulando sozinho, né, durante uma pandemia, essa pessoa ela poderia ser presa, poderia sofrer violência do Estado, como sofreu, por uma suposta segurança sanitária que não estava embasada em lei, não estava embasada em ciência, estava embasada em grito. Né? E assim, é claro, assim se legislou. Né? Você vê a falta de parâmetros já virando lei, como se tenta fazer na lei da mordaça, que é chamada lei das fake news. É outra maneira, tentar parametrizar o não parâmetro, que é justamente você trazer a cartilha, eu digo que você está desinformando e eu posso prender você. E qual é o critério para dizer que está desinformando? É meu, é do juiz, pessoa, não do juiz instituição. Então, eu acho que nesse momento a gente entrou numa encruzilhada. Eu não quero parecer dramático nem alarmista, nunca fui na minha profissão. Eu queria que tivesse tudo harmônico. Aliás, eu abro o livro dizendo que o século XXI tinha tudo para ser a era da harmonia, por todas as conquistas do século XX. Esse é um ponto, inclusive, que eu vou perguntar a você sobre Exatamente. isso. Depois das guerras, as conquistas humanitárias, as conquistas tecnológicas, saúde, longevidade, etc. E, de repente, aconteceu isso tudo, para minha perplexidade. Não é que eu explique o que aconteceu, mas eu tenho as hipóteses. Né? E aí a gente se depara com esse ambiente em que a tentação de você fazer o direito criativo, né? Você trazer uma propaganda de empatia. Né? E aí sumiram os humanistas. Né? A gente viu durante a pandemia aquele negócio, fecha a praia.
Tá bom, poderia ser, né? E essa diretriz vinha da OMS, por isso que eu digo que estão caindo aos pedaços. A OMS, que era uma grande referência para todos nós, ela se desmilinguiu nesse período. Ela passava diretrizes grosseiras e oscilantes, né? A gente pode citar algumas depois, se você quiser, se der tempo. E aí, diante disso, nós vimos os direitos individuais sendo arrancados assim, na mão grande, ao vivo, na cara de todo mundo, com a condescendência daqueles que eram reserva moral humanitária, né, das instituições que salvaguardavam supostamente os abusos de poder sobre o indivíduo. Todos, de uma maneira estranha, se calaram diante de uma ação exorbitante e ao arrepio total da técnica e da ciência. O nosso trabalho foi muito esse, e no livro eu faço muito isso. Tá bom, você quer autorizar, né, um guarda que vai cumprir ordem a dizer que ele pode arrastar uma mulher, algemar uma mulher se ela estiver caminhando sozinha na praia. Você não vai esperar que este executor seja o guardião do bom senso, do equilíbrio. Ele vai executar essa sua ordem, que é uma ordem anárquica, a não ser que você tivesse a exposição dos motivos. Olha, é porque o bloqueio do contágio tem que ser feito assim, assim, assado. Isso nunca foi apresentado durante a pandemia. Nunca foi apresentada a técnica do lockdown. Mentira. A prova de que funcionaria, né? E como funcionaria? Porque tudo bem, é claro, uma situação de contágio, você pensa, as pessoas têm que se proteger, as pessoas têm que evitar aglomerações, as pessoas têm que se distanciar. Quem eram os mais vulneráveis? Aquela moléstia nova que apareceu. Estes têm que se isolar mais ainda. O bom senso, como sempre foi. Revogaram o bom senso, revogaram a imunidade natural e deram um chicotinho para os tiranetes, que saíram barbarizando todo mundo. Tá.